O que é destaque nesta terça-feira? Prefeitura anuncia intervenção no transporte público de Manaus. Maus caminhos. Desvio milionário em contrato de alimentação para unidades de saúde é objeto de ação do Ministério Público Federal. 200.000 pessoas são afetadas por apagão em Manacapuru e Iranduba. Recuperação em pista do Eduardo Gomes altera horário de voos até o final do ano. Governo estuda liberar até R$500 por conta do FGTS neste ano. Após admitir PIB menor, governo anuncia bloqueio de 1,44 bilhão em gastos no orçamento. Blackout generalizado atinge a Venezuela e o governo culpa ataque eletromagnético. Sargento da PM e professor são presos acusados de estuprarem 2 irmãs. No Morro da Liberdade, 3 bandidos tentam assaltar açougue e um deles é morto por justiceiro fantasma. É o segundo assassinato em menos de 8 horas no bairro. O Jornal da Manhã, 60 anos do ar, começa agora. 5h48. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM Itacoatiara. Rádio Web Mais Top no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarez. Boiúna em Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Codearte em Humaitá. Anamã FM de Anamã. Marã FM em Marã. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupan, eu e você em Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio, em Altazes. 5h49. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Com alguma nebulosidade, Manaus amanhece com 26 graus de temperatura e a máxima prevista é de 33 graus Celsius. O Clima Tempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 10 milímetros. A umidade do ar é de 74%. Os ventos estão calmos com 6 km/h de velocidade. É terça-feira, 23 de julho. Chegamos aos 204 dias do ano. Faltam 161 para terminar 2019. É dia de Santa Brígida. Também o dia do guarda rodoviário. De domingo para segunda-feira, o Rio Negro baixou 3 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 28 metros e 80 centímetros. A vazante já chega aos 62 centímetros. Opera sem restrições para pousos e decolagens o aeroporto Eduardo Gomes. Datas e fatos. Registros da história. Em 23 de junho de 1894, o francês Barão de Coubertin criou o Comitê Olímpico Internacional, o COI, junto com representantes de 15 países. Provável o autor de O Importante Não É Vencer, É Competir, ele resgatou a tradição olímpica dos gregos. 2 anos depois, em Atenas, começavam os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. 1968, 73 pessoas morrem e mais de 100 ficam feridas no desastre em meio a uma partida de futebol em Buenos Aires. Em 1976, Maria Estela de Perón, juntamente com outros 35 peronistas, é privada de seus direitos políticos lá na Argentina. 1985 cai no Atlântico um Boeing da Air India devido à explosão de uma bomba. Em 2001, terremoto de 6,9 graus na escala de Richter provoca a morte de 118 pessoas e deixa mais de 80 mil feridos. Agora 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. E ao nosso sonoplasta Itamar Jardina. A população do município de Iranduba voltou a fechar nos 2 sentidos a estrada M70 que liga Manaus ao município de Manacapuru, na região metropolitana. Eles colocaram um pedaço de árvores, tocaram fogo em pneus. O motivo do protesto é a falta de energia que atinge Iranduba, Manacapuru e Novo Airão desde a última sexta-feira. A polícia militar foi acionada e depois de ter negociado com as lideranças do movimento, eles passaram a permitir a passagem de 10 veículos por vez e voltavam a fechar a via. E manifestantes estiveram ontem à noite em frente à Prefeitura de Iranduba protestando contra a falta de energia elétrica que completa hoje 5 dias. Na ocasião, eles atearam fogo na entrada da Prefeitura. Alberto Peregrini, bom dia. Bom dia Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrini, e o caos continua. Daqui a pouco teremos mais informações com José Alberto Zegdeg, com o J. Rai sobre este apagão, Peregrini.
Infelizmente, né, Paulo, as pessoas que nos conhecem, as pessoas que têm o nosso contato, fazem contato conosco, a reclamação é a mesma, produtos já estragados, a alimentação que fora perdida, o sufoco que é ficar um dia no calor sem ter a oportunidade de usar um ar-condicionado ou até mesmo um ventilador, as noites mal dormidas, o povo realmente está sofrendo e sofrendo muito, Paulo. Pois é, noites mal dormidas, né, Pellegrini? Gostei desse termo. E Pellegrini, pronto-socorros da cidade, como é que foi? Tranquilo, Paulo. Pronto-socorro 28 de agosto, o Platão Araújo e também o pronto-socorro João Lúcio. Nada que fugisse aquele número do cotidiano, Paulo. Nós estamos acostumados a acompanhar todos os dias. No pronto-socorro Platão Araújo teve um pouco mais de ocorrência, inclusive uma delas com ocorrência por arma de fogo e também por faca. Já no pronto-socorro João Lúcio, a movimentação foi tranquila, 28 de agosto com uma ocorrência por acidente de trânsito. Pellegrini, algumas empresas do transporte coletivo estão passando por fiscalização nesse instante? Estão sim, Paulo, desde as primeiras horas da madrugada, né? Desde as 4 horas da manhã, que a empresa Açaí, a empresa Global, né? Estão passando aí por fiscalização, né? Os órgãos que fiscalizam, o trânsito também estão no local nesse momento, Coronel Franclides, o vereador Jaildo dos rodoviários, o Rosano, que é um dos dirigentes da empresa Global, estão lá na frente da Global nesse momento, movimentação bem intensa, Paulo. Pois é, a fiscalização consiste na saber como é que estão as condições dos ônibus para trafegabilidade, não é, Pellegrini? Isso aí, Paulo, pneu careca, as condições do ônibus, as condições das cadeiras do ônibus, tem ônibus até que tinha buraco no meio, Paulo Guerra, tudo isso está sendo fiscalizado por parte da Prefeitura de Manaus, os órgãos competentes estão na frente dessas duas empresas nesse momento, fiscalizando. O ônibus que não tiver condições de trafegar não sai, e aproximadamente as informações que nos passaram que entre 5 e 6 ônibus deixaram de sair da Global na manhã de hoje. Daqui a pouco vamos falar sobre a prefeitura ter anunciado a intervenção no transporte público de Manaus. Já era tempo, não é, Pellegrini? Já, Paulo, uma boa atitude, sem dúvida nenhuma, do prefeito de Manaus, o Arthur Neto, que vai aí, né, com essa intervenção. A fiscalização já começou hoje pela manhã, esses ônibus aí que representam perigo, né, tanto para quem vai no ônibus, tanto para quem está dirigindo outros carros também, já que o pneu está ruim, as condições de cadeiras dos ônibus também, motorista sentando, né, para dirigir o ônibus em cadeira de macarrão. Quem é que garante que o freio de um carro desse tá bom, né, Paulo? Pois é, Pellegrini. E Pellegrini, o Alexandre Luiz Lindein, de 45 anos, ele é gaúcho, motorista de aplicativo, está desaparecido há pelo menos 3 dias. Ele reside na rua Miguel Ribas, lá no bairro de Santo Antônio, Pellegrini. Pois é, Paulo, infelizmente, né, a situação aí de quem dirige o aplicativo, né, que é motorista de aplicativo, do Uber, do 99, outros, etc. E esse homem saiu para trabalhar e não mais retornou. O desespero toma conta da família, né? Você imagina essa situação, ter alguém da sua família que sai para trabalhar e não retorna mais. A polícia já está trabalhando no caso, está sendo investigado, e tomara que tenha um final feliz aí, essa agonia que essa família está passando. Pellegrini, Justiceiro Fantasma, volta e volta com toda a força, Pellegrini. Seria bom que a cada assalto pelo menos 2 bandidos fossem vítimas do Justiceiro Fantasma. Pois é, Paulo, depois do açaí aí do centro da cidade, né? Agora veio também lá no açougue, no bairro Morro da Liberdade, lá na rua Dona Mimi com Chavalier, perigosíssima essa rua Chavalier. E o crime aconteceu, Paulo Guerra, o crime não, né? Tentativa de assalto lá desse bandido, ele mais 2 comparsas chegaram para assaltar, só que eles não contavam com a presença do pistoleiro fantasma, que disparou várias vezes e matou o bandido que tinha 20 anos de idade, estava ameaçando todo mundo, estava assaltando, ameaçava matar muita gente, até que apareceu o pistoleiro fantasma. Pois é, uma das armas era um simulacro, né, Pellegrini? Pois é, uma das aí o pistoleiro fantasma não usa simulacro não, ele usa arma de verdade. O bandido estava com esse negócio de simulacro e parece que tinha uma arma de verdade também, e estavam praticando esse assalto até que o pistoleiro fantasma resolveu disparar. E os outros 2, pernas para quem te quer, né, Pellegrini? Para quem diga que até agora estão correndo, né? Depois que viram o comparsa tombar,
Eles pegaram o beco, correram e até agora parece que estão correndo. Esse justiceiro Pellegrini, esses justiceiros que estão por aí, de vez em quase toda semana estão matando gente, né? Nossa, diz que tem um do olho verde que é um perigo. A única característica que se sabe do pistoleiro fantasma até o presente momento, ele atira e não erra um. Quando ele bugalha o olho verde, ele acerta o bandido em cheio. Tá bom, Pellegrini, e daqui a pouco você vai voltar contando tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Ou sim, Paulo Guerra, inclusive trazendo detalhes de mais uma ação do pistoleiro fantasma na cidade. É contigo. 5h58 em Manaus. A praça no Conjunto Eldorado, Zona Sul, Centro-Sul de Manaus, foi alvo principal da operação realizada no último final de semana. 2 bares na oportunidade tiveram equipamentos de som apreendidos e um foi multado em 250 unidades fiscais do município, ou seja, R$ 26.200 por descumprimento de condicionante. Mas chamou a atenção dos fiscais um bar na praça onde foram encontrados alimentos impróprios para consumo e sem procedência. Vídeos mostraram dezenas de baratas andando no chão, parede e até no meio de alimentos. O local é sujo e tem tomates espalhados pelo chão. O responsável vai responder criminalmente e administrativamente pelas irregularidades, segundo a prefeitura. E ontem à noite o empresário Micael Arraquian desmentiu que seu estabelecimento Mica Shop tenha sido alvo de fiscalização. Foram outros 2 estabelecimentos, não o dele. Uma foto tirada na praça em que aparece o Micas confundiu muitas pessoas. Disse Micael Arraquian que trabalha dentro da lei e a higiene é item 1 de seu estabelecimento, um dos mais antigos da conhecida Praça do Caranguejo. 5h59 em Manaus. A Defensoria Pública do Estado, junto à Força Tarefa de Defesa do Consumidor, fiscaliza as medidas emergenciais adotadas pela Amazonas Energia para minimizar os prejuízos das populações dos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, afetados por um apagão que teve início na última sexta-feira. Segundo o grupo, aproximadamente 200 mil pessoas foram atingidas pelo apagão. Composta também pela Comissão do Consumidor da Assembleia Legislativa, Ministério Público e PROCON, a Força Tarefa estuda tomar medidas judiciais para o ressarcimento dos danos materiais e coletivos. Como resultado da reunião, ficou acordada uma visita nesta terça-feira à usina termoelétrica de Flores aqui em Manaus, que foi recentemente desativada e adquirida para ser instalada na região dos municípios afetados pelo apagão. Vamos a uma área do apagão, é Manacapuru, lá está o repórter José Alberto Zegdeg. Zegdeg, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvinte da difusora. Bem, Paulo, situação nada boa, passou Manacapuru nesses últimos 3 dias. É inaceitável que depois de tanto investimento em tecnologia, o que era para ser solução se tornasse um grande problema, deixando milhares de pessoas sem energia elétrica e, consequentemente, privado de telefonia, internet, água e até alimentos. Houve muitas críticas por parte da população que, se sentindo prejudicada, manifestou-se de forma rudimentar e com razão. Ontem, aqui em Manacapuru, uma multidão saiu de casa em protesto pela falta de energia, atearam fogo às margens da rodovia Manuel Urbano, fizeram caminhada e aos gritos pediam uma resposta das autoridades competentes. A cidade era um verdadeiro caos. Eram incontáveis as filas que se formaram nos postos de gasolina, onde se podia pegar água para consumo. Muita gente se deslocou para os balneários, igarapés e rios para tomar banho, lavar louças e até roupas. Aliás, existia fila para tudo, na padaria, no comércio, para comprar gelo, comprar água e tudo mais. Alguns até se aproveitaram da situação para se dar bem. Em alguns lugares, a saca de gelo, que custa em média R$10, chegou a ser vendida a R$50. Um maço de velas, que custa R$2,50, também teve aumento imediato de 100%, chegou a ser vendido a R$5. Para carregar o celular, você pagava R$5. E uma hora de grupo gerador, R$90. A população desesperada, sem muita opção e com informações desencontradas, acabava comprando. Prejuízos imensuráveis no comércio, principalmente o pequeno comerciante. Toneladas de alimentos perecíveis, frios e gelados, estragaram e foram para o mato. Sem um plano emergencial, a empresa nada pôde fazer para conter a necessidade da população, que ainda continua na dúvida de até quando vai sofrer com essa pouca vergonha. E esses são problemas recorrentes. Se dizia antes que o isolamento do sistema, no dia que os municípios estivessem interligados à rede nacional, tudo seria diferente. O fornecimento de energia elétrica melhoraria e os consumidores seriam respeitados.
E aí então chegou o futuro. Manacapuru e Iranduba finalmente interligado à rede elétrica brasileira, e agora seus habitantes ficam não apenas horas do dia ou da noite, mas dias e noites inteiros sem energia elétrica, sem que a empresa responsável tenha um plano B, mesmo sabendo que há 6 meses já tivemos um problema semelhante. Eu entrei em contato com alguns diretores da empresa, mas teve um que me disse o seguinte: a empresa privatizou para diminuir custos, fizeram demissão em massa, e como as pessoas mais especializadas eram as que tinham maiores salários, elas foram demitidas, e agora eles estão sofrendo para resolver o problema. Bem, Paulo, a energia voltou. Parte da cidade, desde as 18h30 de ontem, está com energia. Mas outra parte, até às 23 horas, ainda recebi ligação de algumas pessoas que a energia não havia chegado. A administração municipal também já começou o abastecimento de água em alguns pontos, com a ajuda de grupos geradores enviados pelo governo do estado. Mesmo assim, muita gente ainda está doando água de seus poços artesianos. Zec. Oi. Recebemos muitos telefonemas aí de Manacapuru agora pela madrugada na Central de Jornalismo, dando conta de que em muitas partes da cidade a energia não voltou e as pessoas enfrentando o calor e a falta de água, a reclamação maior é essa, como você já falou. Exatamente. Agora, um aviso importante aqui, com esses aproveitadores aí que aumentam os preços de tudo, o empresário Raimundo Chicó mandou buscar em seus frigoríficos, lá no município de Anamã, em Beruri, gelo para suprir a necessidade das pessoas, porque o gelo tá horrível, tá caríssimo aqui. E ele está vendendo a saca R$10 para evitar os atravessadores, ele está vendendo só até 5 sacas. O barco está lá na correnteza, em frente ao Frigopeste. Que esse aviso é importante, porque muita gente está comprando gelo nas fábricas, apesar de já ser pouco, e vendendo nas beiras das pistas. E muito caro o gelo. Então, nessa hora ninguém pode se aproveitar, tem que ajudar, porque tem muita gente sofrendo, é criança, são pessoas idosas, nos hospitais, e em todos os lugares tem gente sofrendo, né? E não podemos também deixar de elogiar, Paulo, as atitudes de muitos empresários e pessoas que se dispuseram a doar água, doar alguns alimentos e até energia alternativa para quem quisesse alimentar os carregadores de seu celular. E a cidade continua nessa situação, ainda com parte dela nas escuras e muita gente sofrendo. Tá bom. Obrigado, José Alberto Segdeg, pelas suas informações, atualizando aí o que está acontecendo em Manacapuru com relação a esse apagão que começou na sexta-feira. Um bom dia para ti. Bom dia, Paulo. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Web Rádio Circuito FM, Show dos Bairros e Alternativa da Assembleia de Deus em Altazes. Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vila Manaus, Boa Vista do Ramos. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Rádio Web Top, Rádio Web Mais Top no Careiro. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal em Mudar.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Amiga no Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Big Bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera. Voz do Canumã, distrito de Borba. Manaus tem 26 graus de temperatura. Chega a informação aqui de que aconteceu uma colisão na Torquato Tapajós, no retorno lá da próxima Coca-Cola, envolvendo um ônibus articulado da Eucatu, linha 550, com um ônibus da Açaí. Alguns passageiros saíram levemente feridos, segundo as primeiras informações. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística vai encerrar inscrições para concurso público nesta terça-feira. Ao todo são 400 vagas. Os interessados podem se inscrever através do site. A taxa de participação custa R$64. Para participar é necessário possuir certificado de ensino superior completo nas áreas exigidas. A segunda parcela do benefício do auxílio aluguel estará disponível a partir desta terça-feira para as famílias afetadas pela cheia no Rio Negro, na capital amazonense. O calendário de pagamento é dividido por bairros e pela inicial das letras dos beneficiários, agências e datas de pagamento. Ao todo, 2.287 famílias serão contempladas com o benefício. O período de inscrição para o concurso público do Tribunal de Justiça do Amazonas começa nesta terça-feira às 23 horas, no horário oficial de Brasília. O certame oferece 160 vagas, sendo 140 para o cargo de assistente judiciário no nível médio e 20 para o cargo de analista judiciário a nível superior, incluindo formação de cadastro reserva para a capital e comarcas do interior. As inscrições serão recebidas via internet através do endereço eletrônico do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos, SEBRASP, até às 18 horas do dia 21 de agosto.
no horário oficial de Brasília. O valor da taxa de inscrição para o cargo de assistente judiciário de nível médio foi fixado em R$ 90 e em R$ 150 para o cargo de analista judiciário de nível superior. Em sua 23ª sessão ordinária de 2019, o Pleno do Tribunal de Contas do Estado julga na manhã de hoje, a partir das 10 horas, um total de 74 processos. A maioria serem julgados, 21 no total relativo às representações. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que compreende Amazonas e Roraima, realizará nos dias 25 e 26 próximos, às 9h30, 2 leilões públicos de bens penhorados avaliados em mais de 77 milhões de reais. Os leilões em 2 dias consecutivos darão prosseguimento ao calendário bimestral divulgado pela seção de astas públicas, em que serão leiloados primeiramente os bens imóveis e no dia seguinte os bens móveis. O valor arrecadado será utilizado para o pagamento de dívidas trabalhistas em processos que tramitam no TRE11 e que já estão na fase de execução, isto é, quando já houve condenação, mas o devedor não cumpriu a decisão judicial. No primeiro dia, às 9h30, irão a leilão 12 bens imóveis. No dia 25. Dentre os destaques está o complexo hoteleiro, constituído de 3 imóveis na Ponta Negra, em Manaus, e suas benfeitorias, incluindo móveis e utensílios, com uma área de 235.235,25 metros quadrados, avaliados em 60 milhões, de propriedade da Companhia Tropical de Hotéis da Amazônia. Outro imóvel de grande valor que será leiloado é de propriedade da Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica FUCAP, situado no Distrito Industrial de Manaus, com uma área de 5.038 metros quadrados e que está avaliado em 7,5 milhões de reais. Um imóvel rural situado no quilômetro 24 da BR-174, com uma área de 24 hectares e avaliado em 2 milhões, também vai a leilão. Manaus é uma das cidades escolhidas para receber a expansão do Cidade do Futuro, programa da Visa que tem por objetivo incentivar o uso dos meios eletrônicos de pagamento em locais onde ainda predomina o uso do dinheiro em papel, buscando desenvolvimento local. Em parceria com o Cielo, empresa de tecnologia e serviços para o varejo, a companhia promoverá iniciativas que contribuirão para promover a migração dos pagamentos da cidade de dinheiro para pagamento digitais, reforçando benefícios como segurança e maior formalização da economia no município. Com a inclusão de Manaus entre os municípios que fazem parte do programa Cidades do Futuro, queremos ajudar a região a alavancar seu desenvolvimento, reforçando todos os benefícios que os meios eletrônicos de pagamento podem trazer para o consumidor, o comércio e o governo, explicou Marcos Marins, diretor de expansão de aceitação da Visa do Brasil. Uma obra de recuperação do asfalto da pista de pousos e decolagem do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, teve início nesta segunda-feira. A pista vai ter interdições que vão alterar alguns horários de voos. A obra segue até o dia 20 de dezembro. As mudanças servem para voos previstos para as segundas, quartas e sábados de 16 às 23 horas e terças, quintas e sextas das 17 às 23 horas. Nos voos previstos para os horários em que a pista vai estar interditada, as alterações de chegadas e partidas vão ser feitas pelas companhias aéreas. Ao todo, das 8 empresas aéreas que operam voos regulares no terminal, 5 precisaram remanejar as operações. A orientação da Infraero é de que os passageiros que tiverem comprado passagens dentro do período das obras entrem em contato com a companhia aérea responsável pelo voo para saber se o horário foi remanejado. A Câmara Municipal de Manaus aprovou o projeto de lei de autoria do vereador professor Samuel, que assegura tratamento prioritário nos processos administrativos em trâmite a pessoas com idade igual ou superior a 60 anos ou pessoas com deficiência. O projeto foi deliberado em discussão durante sessão ordinária na manhã da última segunda-feira, ontem, e encaminhado à sanção do prefeito Arthur Virgílio Neto. A Prefeitura de Manaus decretou uma intervenção financeira nas empresas de transporte coletivo como medida emergencial para entender o que de fato acontece com o sistema e por que os empresários não conseguem cumprir com as medidas previstas no contrato de concessão. A medida foi anunciada pelo prefeito Arthur Neto em coletiva de imprensa no final da tarde desta segunda-feira. Segundo o prefeito, a intervenção deve ter os primeiros
primeiros resultados em 90 dias. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, Sinetran, afirmou que não iria se manifestar sobre a medida neste primeiro momento. Vamos saber agora a origem de cada centavo que sai das empresas de transporte coletivo de Manaus. Essa é uma medida, mas as outras são bem mais duras. Não vamos aceitar a covardia de pessoas que não cresceram, que hoje são inimigos do povo de Manaus, afirmou Arthur ao anunciar o decreto. Perguntado sobre os motivos que o levaram a tomar tal atitude somente agora em seu 7º ano como prefeito de Manaus, com tantos problemas recorrentes do sistema, Arthur sustentou que preferiu dar oportunidades. Você não rompe uma relação na primeira rusga. As oportunidades foram todas dadas e chega um ponto em que você não aguenta mais, argumentou. O prefeito nomeou como interventor do sistema de transportes o empresário Francisco Bezerra, que prometeu dar todo o apoio e contribuir no que for preciso. As pessoas merecem saber a verdade e que a gente possa encontrar o que há de verdade no sistema, que possamos seguir e logo apresentar um resultado, afirmou ele. O empresário afirmou ainda que não possui detalhes de como seu trabalho de interventor será feito e que medidas serão tomadas de imediato, pois recebeu a missão somente ontem. Ele sustentou apenas que as ações já irão começar, sem especificar. A assinatura do decreto foi feita na presença de vereadores e, segundo o presidente da Câmara Municipal de Manaus, Joelson Silva, do PSDB, tem total apoio dos vereadores de Manaus. 6:16. O Ministério Público Federal no Amazonas denunciou 4 réus da Operação Maus Caminhos pelo crime de peculato e pediu ressarcimento de R$1.993.263,14 em valores não atualizados, com forma de reparar os danos causados. Segundo a nova denúncia, Mohamed Mustafa, Jennifer Nayari Ochabel, Rufino Correia da Silva, Edson Tadeu Inácio e Pablo Nutzman Pereira desviaram e se apropriaram de recursos públicos federais em benefício da empresa ML Comercial Alimentos, prestadora de serviços para o Instituto Novos Caminhos, o INC. Em 2015, o INC contratou a ML Comercial para fornecer refeições à unidade de pronto atendimento Campos Sales e ao Centro de Reabilitação Independência Química Ismael Abdelaziz. Ainda que os contratos tenham sido firmados oficialmente em agosto de 2015, as investigações identificaram que a empresa começou a emitir notas fiscais por serviços supostamente prestados ao INC em dezembro de 2014. Emitidas até fevereiro de 2016, as notas somam o valor total de R$4.386.072 e mais 20 centavos. Entretanto, os pagamentos realizados alcançam o valor de R$4.504.028,70. Nos 4 tipos de desvio realizados, o médico Mohamed Mustafa, com a colaboração da então presidente do INC, Jennifer Nayara, era responsável por desviar os valores. Por sua vez, o administrador da MLC Comercial, Edson Tadeu, era o responsável por emitir as notas fiscais falsas com a indicação dos serviços superfaturados, pagos de forma duplicada ou sem a finalidade pública prevista no contrato firmado entre o INC e a ML Comercial. De acordo com o Ministério Público Federal, entre dezembro de 2014 e maio de 2016, o INC realizou 17 pagamentos superfaturados em preço e quantidade relacionados a refeições fornecidas pela ML Comercial ao CRDQ. E mais, até maio de 2015, o Instituto também fez 5 pagamentos superfaturados no contrato com a UPA. Ao todo, os 22 pagamentos superfaturados fizeram com que a empresa de alimentos recebesse indevidamente, só isso, R$1.367.121,14. Em 2014, o INC realizou festas no final do ano e ceias natalinas com refeições fornecidas pela ML Comercial. Estes eventos foram custeados com valores relacionados aos contratos para fornecimento de refeições ao CRDQ e à UPA Campos Sales. O problema apontado na denúncia é que o fornecimento de alimentos para estas festas e ceias natalinas não fazia parte dos objetivos dos contratos firmados. Tampouco houve licitação ou algum procedimento equivalente. Segundo o Ministério Público Federal, isso significa que dinheiro público que serviria ao financiamento de políticas públicas de saúde acabou sendo utilizado para o custeio de eventos particulares em benefício do INC e de seus empregados. Esses pagamentos referentes a serviços que não possuem relação com o contratado fizeram com que a ML faturasse indevidamente mais R$88.080. Ao todo, os recursos públicos federais desviados através das 4 modalidades
irregularidades apresentadas somam o valor não atualizado de R$1.993.263,14. Diante das irregularidades apontadas, o Ministério Público Federal pediu a condenação dos denunciados pelo crime de peculato e ao dever de reparar os danos causados em valores devidamente atualizados. A denúncia faz parte dos desdobramentos da Operação Cashback, quarta fase da Operação Maus Caminhos. Em 2016, a Operação Maus Caminhos desarticulou um grupo que desviava recursos públicos por meio de contratos firmados com o governo do estado para a gestão de 3 unidades de saúde em Manaus, Rio Preto da Eva e em Tabatinga, feitas pelo INC, instituição qualificada como organização social. As investigações que deram origem à operação demonstram que dos quase 900 milhões repassados entre 2014 e 2015 pelo Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Estadual de Saúde, mais de 250 milhões teriam sido destinados ao INC. A apuração indicou o desvio de pelo menos 50 milhões de reais em recursos públicos, além de pagamentos a fornecedores sem contraprestações ou por serviços e produtos superfaturados, movimentação de grande volume de recursos via saques em espécie e lavagem de dinheiro pelos líderes da organização criminosa. Uma verdadeira festa com o dinheiro do povo. Polícia. O sargento da Polícia Militar, Antônio Joselito Coutinho Viana, de 53 anos, e o professor de língua portuguesa, João Batista Costa e Silva, de 66, foram presos durante a Operação Cori, desencadeada pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente na manhã de ontem. Os 2 servidores públicos são suspeitos em situações distintas de terem abusado sexualmente de 2 irmãs, uma adolescente de 14 e outra de 15 anos. Além disso, a irmã mais velha das duas, uma jovem de 19 anos, também relatou ter sofrido abuso dos 2 homens quando era menor de idade. De acordo com a delegada Joyce Coelho, o sargento da PM foi preso na casa dele, no Conjunto Ileia, bairro da Redenção, e o professor dentro da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas. Os 2 foram presos em cumprimento de mandado de prisão temporária com prazo de 30 dias, expedidos no dia 18 de julho de 2019 pela juíza Temis Catunda de Souza Lourenço. Ainda de acordo com a delegada, as investigações em torno do caso iniciaram no dia 3 de julho deste ano, após a irmã mais velha das 2 adolescentes registrar o boletim de ocorrência. O sargento trabalha próximo da residência da família das vítimas do bairro Santa Etelvina. Por se tratar de uma família muito humilde, o homem ajudava dando comida, roupas e dinheiro. Após a jovem, que agora tem 19 anos, casar e sair da residência, ele iniciou os abusos nas outras 2 adolescentes. Os atos aconteciam em motéis, disse. Conforme Joyce, a jovem de 19 anos relatou que conheceu o professor de língua portuguesa quando tinha 13 anos. Da mesma forma que o primeiro criminoso, ele conheceu a família da jovem e passou a doar produtos. A delegada ainda destacou que na época ele, o professor, levou a jovem para trabalhar como empregada na casa dele e lá ele abusava dela. Os estupros aconteciam no prédio onde funcionava um curso preparatório no bairro, no centro da cidade, na zona sul de Manaus. A polícia investiga o envolvimento de uma terceira pessoa nos crimes, além da participação dos familiares. Os 2 homens vão responder pelos crimes de estupro de vulnerável, satisfação de lascívia e favorecimento da prostituição. 6h27 em Manaus. Alberto Peregrino, o que mais aconteceu nas últimas horas? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Tivemos uma noite tranquila em relação ao movimento no pronto-socorro 28 de agosto. 2 atendimentos, os 2, um por agressão física, outro por acidente de trânsito. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Movimentação também considerada das mais tranquilas. Entretanto, um homem deu entrada vítima de agressão física, levou uma paulada na costela. As informações dão conta de que ele jogava baralho, estava jogando baralho valendo, quando recebeu por trás uma violenta paulada. Ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, todo torto, dizendo que estava com dor na costa depois de receber essa paulada. Isso aconteceu na área do bairro Ouro Verde. Pronto socorro Platão Araújo! Uma pessoa deu entrada vítima de bala, vítima de bombom da morte. As primeiras informações dão conta de que esse homem baleado deu entrada à noite de ontem. Não se sabe de onde ele veio. Ele também não sabia dizer o que estava acontecendo. Levou um balaço, passou por cirurgia e já está se recuperando graças à ação dos anjos da vida. Os anjos da vida que agem lá no pronto-socorro Platão Araújo. Médicos, enfermeiros
e técnicos de enfermagens são os anjos da vida no Platão Araújo. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, 3 homens ainda não identificados foram presos após uma perseguição policial. Tudo aconteceu ontem à tarde. Paulo Guerra já era boca da noite, quando a polícia recebeu aí ligação de que homens estavam em um carro cometendo arrastão. A polícia foi atrás dos assaltantes, houve perseguição e prendeu os 3. Uma grande ação da polícia, mais uma vez. Falando em ação da polícia, policiais da Rocan apreenderam 2 armas, bandidos e também uma quantidade em droga em uma só ocorrência à noite de ontem. Mais uma vez, grande ação do pessoal da Rocan, dos profissionais da Rocan. Isso aconteceu lá no bairro São Geraldo. A denúncia chegou através do WhatsApp da Rocan. Você que quer anotar o WhatsApp da Rocan, quer fazer alguma denúncia, anote aí. Você pode fazer o contato e não precisa se identificar, que uma viatura da Rocan vai até o local onde você denunciou. Anote o zap da Rocan, 9280-7574, 9280-7574. Esse é o zap da Rocan. Você faz a denúncia e não precisa se identificar. E a Rocan vai estar fazendo nesse mês, hoje vai ter um café, vai ter uma formatura lá no batalhão da Rocan, o Rocan completando aí 17 anos de grande trabalho prestado à sociedade. Parabéns aí a todos os policiais e ex-policiais da Rocan, desse batalhão aí especializado, desse batalhão em que a população confia e que hoje tem o comando do Major Werner. Parabéns a todos os policiais que já foram da Rocan e que são da Rocan, que tem aí a confiança da população. Parabéns a todos os rocanianos. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, denúncia: os moradores do conjunto Viver Melhor da Barreira já não aguentam mais, segundo eles, a situação lá no bar Viracopo. Não há quem feche nem quem fiscalize esse bar, ninguém sabe qual é o mistério, e todos os moradores afirmam que droga é vendida por lá. Na madrugada ninguém consegue dormir com o som alto, eles escondem drogas na escada, o negócio não tá fácil. Eles pedem uma ação aí da Secretaria de Segurança, pedem através aqui do nosso telefone uma ação aí junto com o Coronel Bonatti. Eles acreditam que o Coronel Bonatti, se chegar lá no Viracopo, vai acabar com essa pouca vergonha no bar Viracopo, lá no conjunto Viver Melhor. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas na cidade. E atenção, mais uma vez o bairro Morro da Liberdade foi palco de morte. Mais um morreu no morro e tudo aconteceu assim. Era a noite de ontem. Tudo parecia tranquilo no bairro Morro da Liberdade. Os moradores caminhavam para lá e para cá, tudo era alegria lá na rua Chavalier, e uma tranquilidade tomava conta do bairro naquele momento. A maioria dos moradores estavam assistindo a novela. A boleira, a Maria da Paz, está prestes a comprar uma mansão. Ela vai ser enganada pelo Regis e pela Josiane. Mas ainda essa semana, você que acompanha a novela, a Maria da Paz vai pegar a sua filha com o marido dela na cama. A Josiane, a Jo, será desmascarada. Pois bem, na mesma hora da novela, na mesma hora que a emoção tomava conta dos telespectadores, ouviu-se tiros, bala, era som de tiro. Um assalto estava acontecendo em um açougue na esquina da rua Chavalier. 3 bandidos chegaram e anunciaram o assalto. Eles estavam violentos, eles estavam falando alto, apontando arma na cabeça de todo mundo. Só que eles não contavam com a presença do pistoleiro fantasma. O pistoleiro fantasma agiu e disparou. 1, 2, 2 balaços
passos do principal bandido, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Os outros 2 comparsas conseguiram fugir, meteram o pé na carreira. As informações dão conta que até agora podem estar correndo com medo da bala do pistoleiro fantasma. Foi mais uma morte no bairro Morro da Liberdade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, perguntei sobre o estado de saúde daquele senhor que fez din-din de abacate com Viagra. Ele já está fora de perigo. Não é dessa vez que ele vai passar dessa para pior. Relembrando o caso, ele estava usando Viagra, tomando a piolinha, as filhas não gostaram, começaram a brigar com ele disfarçadamente fez din-din, botou os comprimidos dentro do din-din. Quando estava ontem chupando o 3º din-din, ele passou mal e quase vai dessa para pior. Perguntei agora sobre o estado de saúde dele. Não é dessa vez que ele vai morrer. Ele já está melhor após consumir o din-din da saliência. É contigo, Paulo Guerra. Peregrinos, estamos recebendo a informação que a M010, a Manaus de Itacoatiara, à altura do quilômetro 170, está interditada na entrada do Novo Remanso. Não sabemos ainda a motivação. Só estão deixando passar ali as ambulâncias. Vamos em busca de mais informações, Paulo, para trazer para os nossos ouvintes ainda nessa edição do Jornal da Manhã. Loteria. Aqui no concurso 5026 acumulou dezenas sorteadas: 33, 43, 69 71 e 73. A Loto Fácil no concurso 1843 saiu para 2 apostadores, um de Campina Verde, Minas Gerais, e através do canal eletrônico. Cada um vai receber R$1.238.406,24, porque acertaram estas dezenas: 04, 06, 07, 08, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 e 24. 6h40. Esportes. Através de sorteio nesta segunda-feira, a CBF definiu as datas e os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. Internacional e Atlético Paranaense decidem a partida de volta em suas respectivas casas contra Cruzeiro e Grêmio, respectivamente. No dia 7 de agosto, uma quarta-feira, apenas Cruzeiro e Internacional entram em campo. A partida acontece em mando de campo da Raposa. Placar dos jogos de ontem: Campeonato Brasileiro, no encerramento da 11ª rodada, o São Paulo goleou a Chapecoense por 4-0 e agora é o 5º colocado. Na Série B, Sport Brasil de Pelotas não saíram do 0-0. Pela Série C, Paysandu e Volta Redonda também empataram em 0-0. Santos do Amapá e Trem, outro empate, 1-1. Os principais jogos de hoje: 19h15, Copa Libertadores da América, River Plate e Cruzeiro. 21h30, Godoy Cruz e Palmeiras. 17h, Copa Sul-Americana, Azulia, Sporting Cristal. 21h30, Penharol e Fluminense. Últimas notícias. Sai hoje a prévia de julho da inflação. Em junho, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, ficou em 0,01%, a menor taxa para 2019. Serão conhecidos hoje os dados de junho sobre a arrecadação de tributos federais e contribuições previdenciárias. Em maio, o país arrecadou 113 bilhões 278 milhões, alta de 1,92% na comparação com o mesmo mês do ano passado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Anvisa deve votar hoje um novo marco regulatório para avaliação e classificação toxicológica de agrotóxicos. O tema está na pauta de reunião com a diretoria lá em Brasília. 6 meses após o mar de lama da barragem da mina do Córrego do Feijão varrer parte da cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, a legislação de barragens permanece inalterada. Desde o acidente, o Congresso Nacional apresentou 78 projetos de lei para fortalecer a fiscalização e a punição a mineradoras que infringirem o Código de Mineração, mas até agora nenhuma teve a tramitação concluída. O desastre da barragem da Vale deixou até agora 248 mortos.
Outras 22 vítimas ainda estão sem identificação ou desaparecidas. O Supremo Tribunal Federal deve definir ainda neste ano até que ponto órgãos de controle como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, a Receita Federal e o Banco Central podem compartilhar dados fiscais e bancários de cidadãos com o Ministério Público para embasar investigações criminais. Um recurso que deve ser analisado em 21 de novembro pelo plenário da Suprema Corte terá repercussão geral e a decisão valerá para todos os casos semelhantes nas demais instâncias do Judiciário. Uma das hipóteses em estudo pelo governo para liberar dinheiro do Fundo de Garantia por tempo de serviço para os trabalhadores é a de um saque limitado a R$500 por conta. Com isso, um trabalhador que tem 3 contas, por exemplo, poderia sacar R$1.500. Essa solução estava sendo debatida na noite de ontem por integrantes da equipe econômica. A intenção é divulgar os critérios para o saque nesta quarta-feira. O saque limitado a R$500 seria uma alternativa para este ano porque já transcorreram mais de 6 meses e seria difícil montar um calendário de pagamento de acordo com as datas de aniversário dos trabalhadores. E também porque é uma expressiva quantidade de contas com saldo inferior a esse valor. Depois de revisar para baixo a expectativa de crescimento da economia neste ano, o Ministério da Economia anunciou ontem um novo bloqueio de gastos de 1,44 bilhão no orçamento deste ano. O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valdir Rodrigues, não informou quais áreas do governo sofrerão cortes. Segundo ele, o detalhamento sobre bloqueio nos gastos será divulgado somente no final deste mês por meio de decreto presidencial. O objetivo da área econômica ao conter despesas na peça orçamentária é tentar atingir a meta de um déficit primário, despesas maiores do que receitas, sem contar juros da dívida pública de até 139 bilhões de reais fixada para este ano. A assessoria do ministro da Economia divulgou ontem à noite que o celular de Paulo Guedes foi hackeado e que as mensagens originárias do celular do ministro devem ser desconsideradas. É um segundo caso em 2 dias envolvendo aparelhos de pessoas ligadas ao governo. No domingo, a líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, também informou que o celular dela havia sido hackeado. Poucos dias depois de classificar governadores do Nordeste como paraíbas, o presidente Jair Bolsonaro vai à região no dia de hoje. Ele irá à inauguração do aeroporto Glauber Rocha em Vitória da Conquista, na Bahia, cujo governador Rui Costa do PT já antecipou que não pretende participar. O Nordeste foi a única região na qual Bolsonaro não venceu no segundo turno da eleição presidencial de 2018. Na ocasião, Fernando Haddad do PT obteve 69,7% dos votos válidos da região contra 30,3% de Bolsonaro. O presidente americano Donald Trump afirmou ontem à noite que o acordo orçamentário bipartidário foi alcançado e vai ampliar os gastos públicos e suspender o teto da dívida até as próximas eleições presidenciais. Trump então que um acordo foi alcançado com a Casa Branca e os líderes democráticos e republicanos das 2 câmaras do Congresso sobre um orçamento e teto da dívida de 2 anos. Boris Johnson deve ser anunciado como novo líder conservador e, por conseguinte, novo primeiro-ministro da Inglaterra. Theresa May, que renunciou, levará o nome rainha, que então permite que o escolhido forme um novo governo. A posse do novo premier vai ocorrer oficialmente amanhã. Teherã anunciou nesta terça-feira uma nova reunião internacional para tentar salvar o acordo sobre o seu programa nuclear num contexto de tensões no Golfo em meio a uma crise de petroleiros entre a República Islâmica e a Grã-Bretanha. Ao longo da história, o Irã foi o principal guardião da segurança e da liberdade de navegação no Golfo Pérsico, no Estreito de Hormuz e no Mar de Omã, e continuará a sê-lo, declarou o presidente iraniano Hassan Rouhani, de acordo com o comunicado do governo iraniano. Um novo apagão na Venezuela deixou grande parte do país sem energia elétrica nesta segunda-feira. De acordo com a agência Reuters, ao menos 14 estados ficaram sem luz elétrica. Entretanto, veículos de imprensa venezuelanos como o jornal El Nacional falam em até 23 estados atingidos além da capital Caracas. O ministro da Comunicação da Venezuela, Jorge Rodrigues, afirmou que um ataque eletromagnético à hidrelétrica de Guaiana causou a queda de energia no país. Ele não disse, porém, quem teria feito o ataque, nem deu detalhes sobre a suposta ação. A energia elétrica na Venezuela começou a ser estabelecida paulatinamente nesta terça-feira, 7 horas depois do blackout. Poucos minutos antes da meia-noite, o fornecimento de eletricidade foi parcialmente restaurado em Caracas, bem como nos estados de Nueva Esparta, Bolívar, Táchira, Lara e Anzoátegui, segundo informações do governo.
Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira, o Globo do Rio de Janeiro. O governo deverá liberar este ano o saque do FGTS de R$ 500 no máximo. Folha de São Paulo. Bolsonaro quer maior controle sobre o poder financeiro da Ancine. O Estado de São Paulo. Juiz condena ex-diretor da Petrobras e valida acordo de 700 milhões da Lava Jato. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Polícia fecha laboratório em Santa Catarina que fabricava drogas para o Distrito Federal. Valor econômico. Para evitar a paralisação de caminhoneiros, o governo suspende tabela de frete. Estado de Minas. Bolsonaro nega que vai acabar com multa de 40% em caso de demissão. Jornal do Comércio no Recife. O governo anuncia contingenciamento adicional de 1,442 bilhão de reais. Diário do Nordeste. TRE do Ceará caça mandato de prefeito e vice de Iraúçutuba por abuso de poder econômico. Porto Alegre, 0 hora. Novo apagão atinge Caracas e outras regiões da Venezuela. Edições impressas locais do Centenário Jornal do Comércio. Apagão afeta negócios na região metropolitana de Manaus. Em tempo. Manaus Futebol Clube resgata futebol do Amazonas. A crítica. Iranduba e Manacapuru, apagão, cidades no escuro. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Operação de áudio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5h45. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM.